Olha, vamos fazer aqui uma mini aula de revisão, né? O tema 1 da unidade 5 é sobre o México, população do México. Quem ficou com o tema 1? Lembra aí o que é que falou no vídeo ou não? A maior parte da população mexicana habita uma porção do México, né? Certo. Qual é? 75% no Planalto do México. Planalto do México, perfeito. Que é aquela porção central do México, né? Eu mostrei até para vocês que aborda a parte leste e a parte oeste, né? Os extremos aí do México são locais de montanhas, onde a gente encontra montanhas, a presença de montanhas. Na parte leste, em contato ali com o Oceano Atlântico, a gente encontra a Serra Madre Oriental, leste e oriental, né? Oriente e leste. E na parte oeste ou ocidente, a gente encontra Serra Madre Ocidental. A maior parte dos mexicanos habita, 75% dos mexicanos habitam a parte central do México, que é onde fica o Planalto do México. Aí diz aí que, na verdade, por que a maior parte das pessoas no México habitam essa porção do México, o Planalto Central, o Planalto do México, né? Porque as pessoas, grande parte, habitam essa parte central aí do México. Tem um motivo. É por causa do clima, que é favorável, é por causa do solo, é o quê? Pelo que eu li, era o solo fértil de Solo origem fértil. vulcânica e climas favoráveis à ocupação humana. Exatamente. Aquela parte centralzinha do México, tanto apresenta a questão do clima, que é favorável para a ocupação humana, para a prática da agricultura, para a sobrevivência, quanto também os solos são muito férteis, né? Muito férteis. São solos de origem vulcânica, então são solos aí com grande quantidade de matéria orgânica, muito propícios, né, para a prática da agricultura. Então, a maior parte dos mexicanos, 75% dos mexicanos habitam a parte central do México, que é o Planalto do México. O que mais? Aí diz aí que, na verdade, essas áreas de montanhas, né, tanto no México a gente vai encontrar áreas de montanhas, quanto áreas desérticas. Então, essas áreas não são muito habitadas, porque não permitem tanta ocupação humana nesses espaços. O que mais, ó? Na parte noroeste do país não é muito habitada, porque é uma área de deserto, já ali em contato com os Estados Unidos, com Texas, né? É próximo ali daquela região desértica dos Estados Unidos, ao sul dos Estados Unidos. Então, não é muito habitado o noroeste. E aí fala da Cidade do México, né? A Cidade do México é a capital do México. A capital do México, ela desempenha um papel muito importante, né? É capital, ou seja, é a cidade praticamente mais importante politicamente desse país. É onde a gente vai encontrar também a capital do México. Ela forma uma região metropolitana, que a gente chama região metropolitana da Cidade do México. E é a segunda região metropolitana mais habitada de todo o continente americano. É a segunda mais habitada. A segunda região metropolitana mais habitada. E quando a gente fala de região metropolitana, a gente está falando de quê, Ana Beatriz? A gente está falando de uma área, né, formada por uma cidade principal e várias cidades ao seu entorno, né? Cidades que dependem dessa cidade principal, seja do ponto de vista econômico, de saúde, de educação, de segurança, enfim. Cidades ali ao seu entorno que dependem dessa principal. São cidades que começaram a crescer muito e muitas se juntaram seus espaços urbanos, né? Tipo assim, cresceu que colou uma na outra. Isso é chamada de conurbação. E aí formou uma região metropolitana. No caso, é formada por essa cidade aí, chamada Cidade do México. A principal cidade é a Cidade do México, porque ela é a maior, ela é que desempenha a maior influência nessa região específica. Então, ela é a segunda cidade, na verdade, ela é a segunda região metropolitana mais habitada de todo o continente americano. Deixa eu ver o que mais. Só perde para São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, aqui no Brasil. Aí outra coisa, essa região da região metropolitana, né, da Cidade do México, apresenta aí diversos problemas sociais, econômicos, socioeconômicos, né, presentes também em outras áreas mais pobres do mundo. Problemas que a gente encontra em cidades de países emergentes, em até cidades de países menos desenvolvidos, a gente encontra aqui também, nessa região metropolitana da Cidade do México. Como, por exemplo, a existência de áreas de pobreza extrema, falta de infraestrutura, que ocorre também nessa região metropolitana, índices elevados de poluição atmosférica, aí em detrimento de uma maior atividade industrial, e tráfego caótico, né? Ou seja, trânsito aí congestionado. Então, é uma região metropolitana que apresenta problemas típicos de áreas mais pobres no mundo todo.
Ao mesmo tempo, nessa região metropolitana, a gente não encontra só áreas de problemas, não, só problemas, não. Também encontra algumas áreas que a gente vai ver uma boa qualidade de vida e uma infraestrutura adequada, mas geralmente está associado à questão de riqueza, né? Áreas aí que são mais dinâmicas economicamente dentro dessa região metropolitana, certo? São menores essas áreas. Ok? 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 Vai cair na prova isso aí. Aí, vamos falar de população agora, né? A maior parte, a população do México é uma população miscigenada, a gente viu isso. Miscigenada quer dizer o quê? Misturada, né? Ela é a mistura de praticamente dois povos. Ela é a mistura de povos aí nativos, os ameríndios, que são os índios americanos, né? Os povos indígenas, com os povos colonizadores europeus, né? Os descendentes europeus. Então, na verdade, a população mexicana é uma população miscigenada entre os nativos indígenas com os colonizadores europeus. O país apresenta uma série de problemas, principalmente problemas sociais, como é o caso das altas taxas de analfabetismo. O livro vai até mencionar que o México está numa posição aí de IDH à frente do Brasil, né? Tem um IDH melhor do que o nosso, um índice de desenvolvimento humano. Tem um IDH melhor do que o nosso, mas apesar de que tenha um IDH melhor do que o nosso, o IDH ele é o quê? Um índice que avalia a condição de vida nos países. Ele varia de 0 a 1. E aí, quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH desse país. E melhor são as condições de vida nesse país. O IDH, ele analisa a questão da educação, da saúde e da renda das pessoas em um país, para dizer se a condição de vida naquele país é boa, é ruim. Na verdade, o IDH, ele divide em 4 tipos. IDH baixo, médio, elevado e muito elevado. E aí, o IDH desse país aqui, do México, é melhor do que o nosso, do que o Brasil. Sendo que eles ainda convivem com altas taxas de mortalidade infantil e também aí com altas taxas de analfabetismo, né? Ou seja, várias pessoas que ainda não sabem ler nem escrever. Então, é um país, né, que precisa aí avançar bastante nesses setores de educação, de saúde, enfim. Ó, em 2014, o livro traz esse dado aí. 43,6% da população vivia abaixo da linha de pobreza. Ou seja, quase metade do país, né, vivia em condições extremamente precárias em relação à renda. Isso é um dado muito sério, né? Ó, nos estados de Chiapas e Oaxaca, mais de 70% da população é pobre ou extremamente pobre. Aquelas cidadezinhas mais ao sul do México são as cidades mais pobres, né? E o livro destaca essas duas aqui. Aquelas áreas ali mais próximas dos Estados Unidos, onde se instalam mais indústrias transnacionais, são as áreas mais dinâmicas economicamente do país. E essas áreas mais ao sul são as áreas mais pobres. Ó, aí o livro destaca a estrutura etária, né, do México. A gente viu a estrutura etária do México nessa piramidezinha. Se vocês tiverem com o livro na mão, tá na 267, a pirâmide etária. A pirâmide etária, ela mostra o quê? A divisão da sociedade conforme o sexo masculino e feminino e conforme a idade, né? Jovem, adulto e idoso. Jovem do nascimento até 19 anos, adulto de 20 a 59, idoso de 60 em diante. E a gente percebe através da análise dessa pirâmide aqui, que a base ela está mais larga do que o corpo e do que o topo, indicando que a população mexicana, isso aqui é no ano de 2018, indicando que a população mexicana ainda é uma população jovem, né, de maioria jovem, que a natalidade ainda é um pouco elevada, né, que, na verdade, se você olhar para o topo, para a quantidade de idosos, não é uma quantidade de idosos muito elevada também. É claro que o livro vai destacar que está mudando esse cenário no México, né? O México está passando por uma transformação. Recentemente está passando por uma transformação. Que transformação, Ana Beatriz? Está diminuindo bastante a taxa de fecundidade da mulher mexicana e provavelmente, futuramente, a gente vai ter uma pirâmide etária diferente dessa daqui, ó, do livro de vocês. Está mostrando em 2018. Em 2018, o México ainda tinha aí uma população predominantemente jovem. Eles tinham mais jovem do que essa porcentagem aqui de adultos e de idosos. Ainda é um país jovem. Mas a perspectiva para o futuro é que esse cenário ele se modifique. Por quê? O livro até destaca que a taxa de fecundidade da mulher mexicana está diminuindo com o tempo. Né? Diz aí que, enquanto em 1974 a mulher tinha em média 6,1 filhos, 6 filhos, né, por mulher no México, em 2018 já caiu para 2,2. Então, assim, a tendência é que isso diminua ainda mais, porque a gente sabe que tem a ver com o empoderamento feminino, tem a ver com
a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, com a mulher estudando, a urbanização também. Quanto mais as cidades se urbanizam, mais a tendência é que as pessoas tenham menos filhos. E eu já falei para vocês, né? Porque as pessoas têm menos filhos nas zonas urbanas. Isso é uma revisão. Então, assim, são fatores que vão contribuindo e com o tempo essa pirâmide etária que a gente está vendo hoje aqui do México, ela vai mudar com certeza, né? Porque a tendência é que a base se torne cada vez mais fina. Por quê? Porque a natalidade ela está diminuindo, ela vai diminuir, a perspectiva é essa, já que a mulher mexicana está tendo menos filhos. Aí o corpo vai aumentar mais e se as condições de saúde desse país, né, melhorar, com certeza o topo também vai aumentar, a quantidade de idosos. Certo? Desigualdades socioeconômicas. Próximo tópico aqui, ou não? Não. É processo migratório. Onde é que estão? Desigualdade socioeconômica. Tem esse tópico? Tem esse tópico não, né? Mas está dentro desse aqui, na verdade. Desigualdades socioeconômicas, fortes contrastes quanto às condições de vida entre as regiões do México. Eu mostrei, eu já falei disso aqui, na verdade, que as porções ao norte do México são mais desenvolvidas economicamente do que as porções mais ao sul, as cidades mais ao sul do México, né? São mais pobres. Agora, vamos de processos migratórios. Vocês quiserem falar alguma coisa, pode dizer, viu? Fique à vontade. Quem ficou aí com esse tema? Processo migratório, vamos lá. Desde as décadas de 1980 e entre as décadas, na verdade, de 80 a 90, houve um crescimento da taxa de emigração para os Estados Unidos. Ou seja, uma taxa aí, uma grande quantidade de mexicanos saindo do México rumo aos Estados Unidos. Mas aí, o que é que aconteceu? Essa galera que sai do México para os Estados Unidos, ela está em busca de quê? Elas vão em busca de quê nos Estados Unidos? Principalmente essas pessoas que vão de forma ilegal. Está dizendo que está crescendo. Cresceu bastante. Em 80, 90 cresceu aí a emigração, a saída de mexicanos para os Estados Unidos. Eles vão em busca de quê? Vão em busca, às vezes, de trabalho, do que mais, gente? Trabalho, educação, saúde. E uma saúde melhor também. Exatamente. Aí vamos dizer uma coisa, vamos dizer que na prova eu pergunto se os Estados Unidos criou alguma estratégia. Os Estados Unidos criou alguma estratégia para diminuir esse fluxo e vem conseguindo isso? O muro de Berlim? Não, o muro. Eu ia dizer o muro de Berlim. Fez algumas estratégias, né? Construiu o muro, fortaleceu a vigilância na fronteira, ou seja, fortaleceu a vigilância tanto terrestre quanto marítima, quanto aérea, fortaleceu, principalmente através daquele murozinho, mas, na verdade, o controle existe de várias formas na região de fronteira. Tem o muro, tem terrestre e tal, mas também tem o controle marítimo, tem o controle aéreo também do local, então, assim, fortaleceu bastante a segurança nessa área de fronteira. Ok, isso foi uma das grandes estratégias que os Estados Unidos fez. Mas teve outra coisa também que os Estados Unidos fez? Criou leis, sei lá, para fazer com que pessoas dentro dos Estados Unidos não contratem imigrantes. Criou leis para dificultar a contratação de imigrantes também dentro dos Estados Unidos. Criou, não criou? Criou. Criou. Aí, nesse tópico aqui, reversão da imigração. O que é que está dizendo nesse tópico? O que é essa questão da reversão da imigração? Está dizendo que a partir de 2010 o fluxo migratório do México para os Estados Unidos diminuiu de forma considerável. A partir de 2010 começou a diminuir o fluxo de pessoas que saem do México rumo aos Estados Unidos. E esse fato é em decorrência de quê? O que é que promoveu essa diminuição? Aí várias coisas, né? Ó, tem várias causas aqui. Tem 4 explicações. Essas leis que eu falei agora há pouco, ó, leis foram criadas nos Estados Unidos para impedir a contratação de imigrantes. Da galera que saía do México para os Estados Unidos em busca de melhores salários, de um emprego melhor, enfim. E aí eles começaram a ser barrados, né? Tipo assim, as empresas nos Estados Unidos foram incentivadas a não contratar imigrantes. Uma das coisas que fez com que reduzisse aí a quantidade de pessoas que saiam do México rumo aos Estados Unidos. Ok. Aí teve uma crise econômica nos Estados Unidos, que foi iniciada no ano de 2008, em 2008. E essa crise em 2008 atingiu o país, né? Atingiu o setor financeiro do país. E, de certa forma, os mexicanos pararam de migrar um pouco também por causa dessa crise econômica nos Estados Unidos.
o país estava em crise, então o que é que eu vou fazer lá? Né? Eles precisam primeiro resolver esse problema. Ok. Outra coisa, aumento da segurança, né, da segurança na região de fronteira entre os territórios, né, uma maior fiscalização, né, vistoria naquela região de fronteira, outra coisa que fez com que reduzisse. E por último aqui, ó, retomada do crescimento econômico do México, principalmente pelo incentivo aí de várias empresas transnacionais que passaram a se instalar no México e aí, de certa forma, contratando pessoas e tal, e aí promoveu, de certa forma, uma maior geração de renda dentro do México, de certa forma, também aí fazendo com que diminuísse a quantidade de mexicanos que saíssem do México rumo aos Estados Unidos. Então, se eu perguntar na prova, vocês vão explicar esses fatores aí, essas causas. Estão tudo calado, então deve estar tudo entendendo. Eu espero que sim. Corredor da imigração. A gente viu que tem alguns países aí, o México é um dos países que mais manda pessoas para os Estados Unidos, mas o México também é usado, tipo assim, é um país que é usado por outras pessoas de outros países, né, como um local de passagem para os Estados Unidos. Tipo, na América Central tem três países aqui que mandam muita gente para os Estados Unidos e passa pelo México, que são esses aqui, ó, Honduras, Guatemala e El Salvador. São os países aqui da América Central continental que mais saem pessoas rumo aos Estados Unidos, mas eles passam pelo México. Então, tipo, o México é uma porta de entrada para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem medo, não se preocupa só com esses mexicanos que passam ali da fronteira com o México para os Estados Unidos, não. Também está preocupado com esses países aí, da América Central, algumas pessoas também da América do Sul que saem e passam pelo México até chegar aos Estados Unidos. Principalmente de forma ilegal, né? Então, o México é a porta de entrada para os Estados Unidos, aqui traz um indicador e tal. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Chegada de imigrantes. O México tem atraído muitos imigrantes nos últimos anos. Aí aqui já está falando de uma outra tendência, na verdade. Dá até para confundir um pouco vocês, mas não confundam, não. Ó, aqui está dizendo que, hoje em dia, o México está recebendo alguns imigrantes, né? Tipo assim, ocorreu uma crise nos Estados Unidos em 2008, afetou a Europa também, essa crise e tal. Começou a diminuir a quantidade de pessoas que saíam do México para os Estados Unidos. Mas, em compensação, o México, a partir dessa crise dos Estados Unidos em 2008, passou a receber alguns imigrantes no seu país. Tipo assim, passou a ser um local de recepção de imigrantes, né? Porque os Estados Unidos estavam em crise, a Europa estava em crise, enfim. Então, as pessoas passaram a migrar para países emergentes, como o México, que é um país emergente, certo? E o México começou a desenvolver bastante sua economia também, a partir agora, desse 2010, né? Da segunda década do século 21. Enfim, começou a receber alguns imigrantes através do crescimento econômico do México, né? Começou a atrair, e aí muitas pessoas passaram também a migrar para o México. Ok. Ana Beatriz? Minha gata. Oi, gata. Ana Beatriz, sua voz está travando. É só para mim? Minha voz está travando muito aí para todo mundo. Eu vi que deu uma travadinha agora há pouco aqui na minha imagem. Pode ser minha internet. E aí, tá travando mais alguém? Pra mim não tá, não. Ah, não? Então pode ser sua internet, Maria. Pra mim tá dando uma travadinha só no começo, mas agora tá ok. Pode ser a internet de Maria agora. Maria, manda o povo desligar aí o Wi-Fi que vai dar certo. Mande papai desligar o Wi-Fi, mamãe desligar o Wi-Fi, o irmão, irmã. Quem não estiver usando para assistir a aula, você manda desligar, que vai dar certo. Pronto, agora esse último tópico, chegada de imigrantes. Chegada de migrantes. O México tem atraído muitos imigrantes, eu já falei isso aqui. E aqui, ó, vai dizer o seguinte, que embora o México seja um país que está crescendo muito economicamente, vem até recebendo imigrantes recentemente, é um país que ainda enfrenta alguns problemas sérios, problemas que precisam ser resolvidos com urgência. Como, por exemplo, ele destaca esses aqui, ó. Forte desigualdade social e econômica existente no país, ou seja, entre pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Baixos níveis educacionais, eu falei lá agora há pouco que o México é um país que enfrenta problemas de analfabetismo, né? Isso tem a ver com questão educacional. Altos índices de criminalidade e ameaçam ainda o momento favorável que o país atravessa, né, economicamente. Ou seja, são problemas que o país enfrenta e que eles precisam buscar estratégias para reverter essa situação. Ok? Fiz uma revisãozinha. Falta dizer mais alguma coisa do tema 1? Fiz a revisão do tema 1. Quem fale agora, o cara se para sempre. E agora, México, tema 2, que também é sobre o México, né? Economia mexicana.
que mais? Deixa eu ver aqui. O México tem atraído investimentos estrangeiros e encontrado formas de garantir o seu crescimento econômico. Ok. Quando fala aqui que o México tem atraído investimentos estrangeiros, quer dizer o quê? Quer dizer que é um país que vem recebendo ultimamente muitas empresas transnacionais, muitas empresas estrangeiras estão se instalando no México. E vão se instalar no México por quê, Ana Beatriz? O que é que essas empresas transnacionais buscam num país como o México? O que é que tem lá que atrai essas empresas? Alguém pode me dizer? Vixe, Maria, tô tudo calado. Quem foi que apresentou o tema 2 aí? Fale. Ave Maria. Esse trabalho foi bem feito, viu? Bem a Deus. Calma, qual foi a pergunta? O que é que tem no México aí? Porque está dizendo que o México tem atraído investimentos estrangeiros. Então, é um país que vem recebendo empresas estrangeiras, transnacionais. O que é que tem no México que chama a atenção dessas empresas transnacionais? Para ir se instalar lá? Estrutura produtiva e diversificada. Eu tô lendo só aqui. Eita, gota! E a prova é semana que vem, viu? Ah, Coisa boa. Tem o quê? Tem mão de obra barata, tem mão de obra menos qualificada, tem mão de obra também qualificada, tem matéria-prima, oferece solos férteis. Tem vantagens, né? Esse país tem alguma vantagem para fazer com que essas empresas se instalem lá. Ok. A principal fonte de riqueza desse país é fruto de algum produto específico? Tipo assim, o México é um país que produz e exporta mais um tipo de produto específico? Qual seria esse produto? Calma, Ana. o povo do grupo do tema 2, que ficou com o tema 2, cadê? Eita, boa pergunta, Tarefa. Foi o grupo de Laila. Foi. O México é um país Fala aí, que responde. produz e exporta mais um único tipo de produto? Se destaca mais em uma área específica? O México tem essa qualidade? Tem atividades dos três setores da economia. Aí o produto que eles mais exportam é o petróleo, mas a atividade tipo, econômica principal é o turismo. Oxe, o principal produto é o petróleo, mas a principal atividade econômica é o turismo? Beatriz, é porque eu tenho que colocar o fone, aí o fone não pega o áudio. Mas Mas fala, tô sem fone. tô te ouvindo direitinho. Você tá me ouvindo direitinho? É porque eu tirei o fone, Ah, exatamente. tá. Não, eu só questionei a sua frase, porque você disse assim, que o principal produto era o petróleo, mas a principal atividade econômica é o turismo. Não, é tipo, principal produto exportado é o petróleo. É o petróleo, ok. Mas a atividade econômica que tem mais lucro é o turismo. É? Eu li isso no livro, deve estar alguma palavra errada aí. E aí, meu povo, vocês concordam? Olha, quando a gente não lê, eu vou dizer uma das frases mais ditas na internet. Quando a gente não lê, a gente acredita no que a gente ouve. Sabia? Quando você não lê, não estimula sua mente, você tende a acreditar naquilo que você ouve, porque você não leu. Entendesse? E aí, vocês fizeram a resenha, quem fez a resenha deveria saber. Quem está estudando para a prova e tal, deveria saber também. Nesse texto azul tem dizendo que o petróleo é o turismo. Eita, gota que ela tá. Vou tirar daqui. Eu vou tirar daqui. Olha, já deveria estar na ponta da língua, viu? Tem aqui no livro. Eita, gota. O O principal petróleo é o principal produto de exportação e o turismo representa uma das principais fontes de renda para o país. Mas significa dizer que o turismo é a principal atividade econômica? Eu não vou falar mais nada a partir daqui. Boa noite. Não significa. O quê? Não, tá dizendo que o principal produto de exportação é o petróleo. Olha, Aí o aproveita aí turismo. aproveita esses 2 minutinhos para dar uma lida. Vocês vão me responder essa pergunta na próxima aula, viu? Falta menos de 1 minuto. Vai terminar já já.
Quero que vocês me Ai, meu falem aí da Deus. atividade econômica no México. O México tem uma atividade econômica principal, é uma economia diversificada. Diversificada como assim? Por causa de quê? Se eu perguntar isso na prova, vocês vão responder como? Vão dizer que o turismo é a principal atividade econômica? Tem dizendo isso no livro? Não, o turismo representa uma das principais fontes de renda. Ok. Então quer dizer que o México não tem uma atividade específica mais importante. Ai, meu Deus, ela faz umas perguntas para mim, eu nem li o tempo.